Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje a nossa conversa é com um convidado que ele foi muito recomendado. Ele é um contador de histórias. Ele realmente acredita no poder transformador da literatura. E vou dizer, gente, ó, ele já escreveu 24 livros, foi finalista e vencedor de prêmios literários. Inclusive, tem uma obra no PNLD que vai ocupar aí as escolas, acho que a partir de 2025, ele vai falar melhor disso para a gente. Eu estou falando aqui para vocês do Raul Marx. E, Raul, que bom que você está aqui com a gente, né? Que bom que você aceitou fazer parte aqui do Conversa de Classe. E eu já combinei com ele nos bastidores que a gente vai começar começando. Então, eu vou mandar aqui para ele a primeira pergunta, né? Raul, o seu livro, O Caminho da Escola, faz parte do PNLD de 23 e vai ser distribuído aí para todas as escolas da rede pública em 2025. E para muitos estudantes, esse vai ser um dos primeiros contatos aí com uma obra da literatura infanto-juvenil na escola. Eu quero saber de você, na sua visão, o que torna um livro realmente potente dentro do ambiente escolar e o que um autor precisa considerar para que essa obra não seja só mais um livro no catálogo, mas sim um agente de transformação ativa na formação dos leitores. Raul Marx, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Olá, Maíra. Olá a todos aqui que nos acompanham. Agradeço bastante o convite. É uma alegria para mim estar aqui hoje falando com você, falando um pouco sobre livro, literatura, que é um assunto que eu gosto muito. O livro que você acabou de falar é esse aqui, O Caminho da Escola, que é um livro sobre refúgio. Eu gosto bastante de escrever sobre esses temas, sobre deslocamento, sobre mudança, sobre refúgio. Eu sinto necessidade de apresentar às crianças esses temas, né? E esse livro ele foi publicado em 2021, na pandemia, durante a pandemia, e desde então tem feito um caminho muito bonito. Ele faz parte do PNLD de 2023 e que agora vai ser escolhido aí pelas escolas públicas brasileiras. Os quartos e quintos anos poderão trabalhar com esse livro, né? É um livro que ele traz um tema contemporâneo, um tema muito importante. Muitas vezes a gente acha que o refugiado está lá do outro lado do mundo, não está aqui, mas é só a gente olhar com mais atenção para as nossas cidades que a gente percebe muitas pessoas vindo de outros lugares para tentar viver de maneira mais digna, tentar reconstruir a vida aqui no Brasil. Então, eu acho muito importante, fundamental, a gente discutir com as crianças, levar essa discussão para a escola, para que eles tenham uma consciência sobre esse problema, né? Ninguém se torna refugiado porque quer, são circunstâncias que levam a pessoa a ser obrigada a largar tudo, as suas coisas, e viver em uma outra nação, muitas vezes sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém. Tem muitos casos de gente que vive esse tipo de situação e de crianças que vão para as escolas públicas brasileiras, principalmente, né? Então, a hora, é fundamental a gente conversar com as crianças sobre isso. O livro, ele fala da Sara, é a história da Sara, que é uma menina que atravessa o deserto para chegar a uma escola, chegar à escola para poder estudar, para poder mudar a sua realidade. Eu acredito muito mesmo na escola, no poder transformador que ela tem, nas janelas que ela abre, no conhecimento que traz. É o lugar melhor que existe para a gente mudar a nossa realidade. Então, eu tentei trabalhar todos esses temas aí e o livro ele ganha relevância assim com a criançada, com o leitor, quando ela, de alguma forma, ela se identifica, ela lê algo ali que toca ela de alguma forma, seja pela questão da dor, ou pelo humor, pela diversão,
E aí aumenta a chance do livro ganhar essa atenção, né? E é muito importante. A gente, quando escreve um livro, uma história, a gente não tem muita noção do que vai acontecer depois, onde ele vai chegar, como ele vai conquistar os leitores, né? Mas é fundamental essa participação aí da escola de buscar esses temas, esses livros, é fundamental aí para que chegue realmente aí na outra ponta, né? A gente sabe que a escola, as professoras, elas têm um papel fundamental na leitura, né? Elas acabam fazendo esse primeiro trabalho essa porta de entrada. As professoras é que abrem, que inserem a leitura, e não é só obrigação das professoras, dos pais também tem que fazer esse incentivo de casa e desde cedo, né? Quanto mais cedo, melhor, porque a criança que cresce com o hábito, gostando dos livros, a tendência é que ela se torne um leitor contumaz. E com certeza, se ela gosta de ler por prazer, para se informar, por distração, isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Raul, que mensagem poderosa aí, obrigada e parabéns, né, pela sensibilidade, né, e esse olhar mesmo daquilo que você, né, como escritor quer comunicar, e como é lindo, né, ver você falando para as crianças, com as crianças, e das crianças aí também, pela personagem do livro, né. Eu estava pensando aqui, o PNLD, e gente, para quem não sabe, PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático, né, ele é uma ferramenta essencial para a democratização da leitura, né? Mas que também levanta debates sobre critérios de escolha e também sobre a diversidade aí das obras. Eu queria saber, você como autor, né, como que você vê o equilíbrio entre literatura de qualidade, relevância cultural e as demandas pedagógicas dentro desse processo de seleção do PNLD, e se você já enfrentou desafios para encaixar sua visão literária nas exigências aí desse tipo de programa. Não, eu na hora de criar assim, eu não penso em temas assim que estão na moda ou que há demanda, né? Eu vou muito assim pelo que eu estou sentindo no momento, o que eu tenho necessidade de falar, o que eu percebo, de repente, uma oportunidade. Eu estou sempre com a antena ligada, escutando, captando aí o que está acontecendo. Às vezes uma cena de filme, um diálogo com amigos, um café, surge ali uma ideia, alguma coisa para fazer um livro. Geralmente eu sigo assim, eu trabalho desse jeito. E o programa em si, ele é muito rico, ele é muito, né, ele é muito bom, muito importante. Claro que sempre há a possibilidade de aprimoramento, de aperfeiçoar, mas assim, eu vejo esse PNLD mesmo, de 2023, que eu participo com o Caminho da Escola, ele tem uma gama de livros, assim, tem muitas opções de livro. Então, há diversidade ali dentro, né? O lance é na hora da escolha as escolas tentarem pegar o máximo de temas possíveis aí para oferecer para os seus alunos, né? Então tem variadas opções. O lance é escolher e levar aí para a escola. Eu nunca escrevi nada assim pensando em programas assim do governo ou sendo limitado por eles, né? Eu sempre, na hora de criar, eu libero aí a criatividade, a imaginação e tento, da melhor forma, comunicar aquilo que eu quero passar e falar. No caso, assim, também do PNLD, ele tem um de livros didáticos, com livros mais, assim, que tem um caráter assim, de educativo, para ensinar algo por meio de histórias, tal. Então, tem essa linha. A linha que eu atuo, geralmente, é mais literária mesmo, é livro literário de história. Então, o PNLD também tem essa característica dos livros didáticos e não didáticos, né? E é muito importante oferecer várias opções aí para os jovens, né? Sempre, né, com histórias, porque quando a gente conta uma história, quando a gente
transmite uma ideia por meio assim de uma história, a chance de existir uma identificação é grande e de fazer de conquistar o leitor também, né? Então, eu amo assim as histórias. É difícil você encontrar um adulto que não se recorda de 4, 5 histórias que ouviu, né, quando era criança. E as histórias vão passando, tanto escritas quanto orais, e é uma forma assim da gente é um alimento importante aí na nossa construção. E Raul, eu sempre gosto de contar para as pessoas que vêm aqui no programa, para os entrevistados, para as entrevistadas, que o nosso foco é professores e professoras, tem muito docente que acompanha a gente, né? Mas também tem muitos graduandos que ainda vão ocupar esses lugares no mercado de trabalho. Então, esse relato que você acabou de fazer, né, do quanto a tua obra ela vem desse lugar do autor, né? Ela vem da literatura, ela vem aí do seu processo criativo, como essa informação ela é importante, né? Inclusive para o professor, a professora valorizar também essa obra quando ela tiver lá com ela na mão, né, na escola, entendendo aí que tem um processo grandioso, né, de criação de autor mesmo, de criação literária por trás, né? Eu queria até aproveitar e perguntar para você, qual que é a reação das crianças e dos adolescentes refletidos aí nas obras que você escreve? Imagino que você tem contato aí com seus leitores e suas leitoras. Como que é isso, assim, na sua vida? Como que você vê? Eu visito escolas, assim, projetos sociais com frequência, então eu estou sempre nas escolas, conversando, ouvindo, é, conhecendo as leituras, e é um processo muito, muito bom. Eu aprendo muito, eu descubro muitas coisas, porque quando a gente escreve, muitas coisas são intencionais, mas outras não. E cada pessoa tem a sua formação, a sua origem, as suas referências. E aí, a partir de cada leitura, a história vai ganhando novas interpretações, né? E toca as pessoas de um jeito ou de outro. Isso é muito rico, assim, eu fico sempre surpreso com o olhar, principalmente aí das crianças, eles percebem uns detalhes, umas situações, que às vezes eu não quis dizer aquilo claramente, né? Mas elas me mostram que tá ali também, e é muito bom, assim. Eu gosto muito de visitar as escolas, assim, quando as professoras têm tempo, assim, de trabalhar o livro com os alunos, né? Porque aí eu chego, eles já estão cheios de perguntas, de dúvidas, de teorias, e, nossa, é muito gostoso, assim, né? E é bom também falar desse universo, né? Da escrita, da leitura, das histórias. As pessoas, às vezes, romantizam um pouco em torno aí do ofício, mas ele é muito parecido com os outros, assim, é muito treino, é muita escrita, é muita leitura, muita tentativa, né? Porque ideias sobram, tem muitas ideias, assim, inclusive anotadas assim para outros livros, mas na hora de colocar no papel, para mim é uma das etapas mais difíceis, assim, que é encontrar a forma correta de contar aquela história de uma maneira interessante, assim, que chame a atenção do leitor, que ele tenha vontade de virar a página, de ir até o final, né? Então esse é um grande desafio, assim, né? Encontrar o jeito certo de dizer o que eu preciso. E quando isso acontece, assim, aí a história flui, você consegue contar ela de uma maneira bem, bem tranquila, assim, bem especial. E é um processo, assim, longo também, né? Se a gente falar esse livro mesmo, O Caminho da Escola, é um livro de 90 páginas que levou 4 anos para ficar pronto. Então eu sempre, assim, garimpei as palavras. O livro fala de temas muito difíceis, como refúgio, fala sobre morte também, sobre mudança, sobre abandonar a sua vida e ir para um lugar estranho. Então, um desafio aí nesse processo foi tentar suavizar e fazer com que a personagem, que é uma menina de em torno de 8 anos, né, não perdesse a sua infância ali, que ela continuasse sendo criança, né? Então, foi difícil achar o jeito certo, assim, o jeito que eu achava que era o melhor para
para contar isso. E eu acho assim que, de certo modo, eu fiquei bem satisfeito com o resultado e os retornos são os melhores possíveis. O livro agora mesmo está participando da feira literária, Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na Itália, que é a maior feira do gênero. Então ele está lá exposto, lá ele vai ser apresentado para os editores internacionais para conhecer também, aí, quem sabe, a história da Sara. E quem gostar pode levar para casa aí, o que é muito A Sara legal, vai, né? vai ganhar o mundo, hein, Raul? É muito legal. Parabéns, né? Porque acho que esse é um grande Obrigado. feito, uma grande conquista. E como você está falando, né? Essa criação, né? Ela nasce aí de um trabalho, né? Todo o seu, tanto da parte de sensibilidade quanto da parte mecânica mesmo, de vamos sentar e vamos escrever, né? A gente está chegando aqui no finalzinho e eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse dar um conselho para os professores que querem incentivar o hábito da leitura entre os alunos e alunas, qual conselho seria esse? E o que você acha que faz uma criança, um adolescente se apaixonar de verdade pelos livros? Eu acho que é um incentivo, o prazer, descobrir o prazer da leitura, né? Porque o livro, ele tem muitas funções. Ele pode entreter, ele pode informar, ele pode ensinar, ele pode nos ajudar com temas difíceis. Ele tem várias possibilidades. E quando a gente descobre esse universo, essa possibilidade de ler, de estar dentro ali, envolvido com uma história, sem interrupções, que o livro é o único que não tem propaganda, você não tem que parar para ver uma propaganda, né? Então, o incentivo tem que sair, tem que partir de casa. Desde cedo, os pais, no que for possível, incentive ler, e leia também, porque a criança ela aprende muito pelo exemplo. Não adianta nada você cobrar seu filho para ler se você nunca pega um livro. Agora, se de vez em quando você está ali lendo, está rindo, está concentrado, a criança vai parar e vai notar, falar, nossa, o que que meus pais estão ali, né? Deve ter um negócio muito interessante ali para eles estarem tão fechados ali. Então, tem que ser no dia a dia, uma construção difícil, mas não impossível, né? Porque tem muita concorrência hoje, tem tela, tem celular, tem games, então, né, é fundamental aí que exista equilíbrio, que tenha o tempo disso também, a gente não pode negar as tecnologias, mas que exista um tempo aí de leitura, de, de histórias, do lúdico, né? E pode ser o tempo que tiver disponível. Se tiver 30 minutos, 20, 15, 10, né? Olha que legal, você chegar aí num um pedacinho do dia, tira para ler uma historinha com teu filho, com a tua filha, na hora de dormir. Vai fazer um bem danado, vai estreitar aí os laços, vai melhorar o relacionamento, né? Então, o meu recado é esse aí para os pais, incentivem, deixem os livros aí na altura dos filhos, à mão, compre livro de banho, consiga livro do jeito que for. Muitas vezes a gente pensa que é só comprando que a gente consegue livros, mas não. As bibliotecas públicas, bibliotecas de escola, com amigos, enfim, tem várias formas de conseguir os exemplares, de fazer essa circulação, né? No caso dos professores, eles já fazem um trabalho muito bonito, assim, de incentivo, de contar história, de incentivar, né? O que o professor precisa mesmo é de mais infraestrutura, de diversidade de títulos, de mais livros para levar aí para as crianças, né? A gente sabe que a escola tem suas rotinas também, suas obrigações, e que muitas vezes é cobrada a leitura ali, obrigatória, e que isso às vezes afasta também, né? Afasta o jovem da leitura. Então, tem que ter esse equilíbrio aí, e eu acho, assim, que, não, na minha opinião, não tem... às vezes eu escuto jovem falando que não gosta de ler porque não se identificou. Eu acho que ele ainda, na verdade, ele não achou o estilo que, que, que ele se identifique, que ele goste, que ele viaje. Porque quando isso acontecer, ele vai querer ler cada vez mais, né?
E isso é fundamental. Hoje é fundamental ler. Em qualquer ofício que você escolher, que você for trabalhar, se você estudar, tiver o hábito de estudar, de ler, de buscar mais informação qualificada, a sua vida vai ser muito mais fácil. A vida muda, com certeza, né? Pela Com leitura. certeza. Raul, eu gostaria de agradecer a tua generosidade, a tua presença. Você aceitou a entrevista assim de uma forma tão pronta, tão disponível, e estou muito, muito grata mesmo, porque foi uma entrevista maravilhosa. Eu quero saber, você quer deixar alguma mensagem de finalização aqui para o pessoal do programa? Vou deixar primeiramente, agradeço o convite, foi uma alegria, uma honra estar aqui com você, conversando sobre livros, literatura, histórias. A mensagem que eu digo, que eu deixo é: vamos ler, vamos procurar as histórias, vamos, né, incentivar o livro, a leitura, literatura, porque isso, a gente vive num mundo aí tão difícil, é fundamental ter esse espaço aí para se distrair, para preencher o tempo com outras coisas. Isso vai com certeza aí ajudar bastante aí na rotina e no dia a dia. Leiam. Mensagem poderosa, isso aí, gente, ó. Leiam. Raul, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau.